No ano de 1500, eram mais de 970 povos que habitavam inteiramente o território brasileiro. Povos distintos, com línguas, culturas, religiões e forma de se organizar diferente umas das outras. Eram pessoas vivendo a liberdade, a alegria, a autonomia. Os Tupiniquim, por exemplo, eram um povo numeroso que seguia secularmente o sol nascente, à procura da terra sem males, orientados por suas tradições ancestrais. Sua vida era um ritual, nascimento e morte, doença e saúde, alegria e luto. Iniciada a colonização, os povos indígenas foram perdendo gradativamente o direito às suas terras, sua liberdade, seu modo de vida. Desde a conquista europeia, mais de 700 povos foram totalmente exterminados. Foram séculos de resistência, diante do chamado desenvolvimento nacional, cujo objetivo é de entregar as terras indígenas para projetos desenvolvimentistas, sendo massacrados, oprimidos, mas não vencidos. No estado de Rondônia, durante a execução dos programas de colonização e construção de estradas, desapareceram mais de 40 etnias. Estima-se que aqui havia uma população 14 vezes mais que a população atual. Rondônia hoje apresenta uma diversidade étnica com mais de 50 povos, além daqueles sem contato com a nossa sociedade. A diversidade étnica e cultural que compõe este imenso país é vista como obstáculo a ser superado para a consolidação do projeto dominante e de uma cultura única, supostamente nacional. Nós reclamamos a injustiça, a calúnia, a pobreza, a fome que a civilização nos trouxe. Porque nós, os índios que vivemos aqui, é que sentimos a injustiça, a perseguição, a pobreza, a fome, porque a área que ocupamos não oferece mais condições para a nossa sobrevivência. Assim como Marçal Tupã e Guarani e tantas outras lideranças que ousaram levantar a voz contra a opressão, acabaram sendo assassinados por assumirem a luta de seu povo. Porque hoje a gente passa muita necessidade, né? Começar por a marcação das terras e saúde e educação que está muito péssimo, né? O governo de hoje não está nem aí com o índio. Hoje você não tem mais o rio com saúde. Tem muito fazendeiro. O que o governo brasileiro está fazendo hoje, ele está dando muito apoio mais para o fazendeiro, porque já reconhece em Rondônia que o próprio índio, parente lá que já perdeu as terras tudo que o fazendeiro tomou, né? Ele está morando junto com nós para não morrer tudo. As pessoas perguntam, quem é você? Você é um índio? O que é um índio? E vocês olhem para nós, olhem para a gente e respondam vocês mesmos quem é um índio, quem é uma índia. Apesar destes 5 séculos de opressão e violência sistemática, os povos indígenas resistem, rearticulam-se e ressurgem, acreditando em si mesmos e na força de suas tradições. Conseguiram também a valorização dos saberes em torno dos saberes milenares e da medicina tradicional, uma herança transmitida através de gerações. As maneiras criativas e tão variadas de viver, construída pelos povos indígenas, põem em questão os objetivos e prioridades da nossa ciência, política de mercado financeiro, como também nossa própria visão de mundo. Revela outras realidades possíveis, outras maneiras de relacionamentos entre a natureza e os seres humanos.
A diversidade das culturas indígenas deveria acordar toda a humanidade e alertar para a noção de que o mundo não pode ser globalizado. O mundo globalizado é um mundo exclusivo para os ganhadores. Do outro lado estão os povos indígenas, os negros, os sem terra, sem teto, os trabalhadores sem trabalho, todos excluídos. A diversidade étnica e cultural é a maior riqueza deste país e não pode ser condenada em prol de um sistema econômico que somente beneficia as elites. Foi massacre. O massacre foi da nossa parte. Nós somos devedores a eles. Assim como eles tinham todo o Brasil, hoje estão em pequenas reservas, alguns até sem reserva nenhuma, vivendo nas periferias, como acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De maneira que nós todos devemos pedir perdão aos povos indígenas e aos povos negros, aos quais o nosso sistema é devedor. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. A evangelização enculturada é uma nova presença e uma nova prática da Igreja junto aos povos indígenas, face à sua diversidade histórica e cultural. A história nos mostra a luta dos povos indígenas, ameaçados, expulsos de suas terras, tiveram suas culturas negadas e hoje sua população representa apenas 0,2% da população brasileira. A luta dos povos indígenas é a luta do povo de Deus, e Deus ouviu este clamor e nos chama para, com um olhar na história e o coração fixo no Cristo ressuscitado, que nos convida não a levar a boa nova, mas sim ser sinal de boa nova junto ao povo, e nos anima a experimentar este Cristo já presente nestas culturas. Os leigos missionários combonianos tentam viver um pequeno sinal de solidariedade e esperança nesta luta e estão em Rondônia desde 1999 junto aos povos indígenas, tendo a grande oportunidade de alargar horizontes, junto aos povos Amondaua, Urueu-Auau, Tupari, Macurape, Campé, Arara, entre outros. Estamos aprendendo a ouvir uma outra história de dor, sofrimento, mas sobretudo de luta e resistências. Os leigos combonianos, esse grupo ainda pequeno, mas que certamente vai crescer em quantidade e em qualidade, embora a qualidade já seja ótima, não é? Mas sempre é possível melhorar, enviou para nós também esse grupo de missionários que há diversos anos estão aqui, alguns trabalharam, já voltaram, outros estão aqui, outros virão, e faz um trabalho muito bonito junto aos mais pobres dos pobres, que são os povos indígenas. Nós atingimos, com a nossa pastoral indigenista, uns 10 a 12 povos, que vivem aqui como sempre vítimas da ganância, do capital, do avanço da fazenda. Então, a missão do missionário é muito difícil, porque ele tem que lutar pela vida do indígena, tem que anunciar Jesus Cristo, defendendo os seus direitos, a sua vida, e é uma bênção de Deus para nós. Então, nessa oportunidade que me é dada de comunicar nesse encontro, eu quero realmente incentivar a todos, homens e mulheres, jovens e adultos, para que sintam que receberam de Deus a vocação para serem missionários, para anunciar Jesus Cristo, para construirmos um mundo melhor, o mundo da fraternidade, da justiça, da verdade, da solidariedade, o mundo marcado pelo amor. E para isso, então, é muito importante também se organizar em grupos como esse dos leigos missionários combonianos, que herdaram de Daniel Comboni aquele fogo missionário, aquele ardor
e se dedica aqui na simplicidade, na pobreza, na vida escondida, fermentando essa região e causando até certas perguntas a outros. Por que eles fazem isto? Porque se sentiram chamados por Deus, estão trabalhando junto aos povos mais carentes, mais necessitados. Que Deus abençoe vocês todos, que multiplique o mais possível o número de homens e mulheres, leigos e leigas, que sintam que Deus os chama e saiba dar uma resposta, porque na medida com que nós respondermos, nós também iremos construindo a nossa realização pessoal e, consequentemente, a nossa felicidade, a nossa alegria por estarmos servindo a causa do Reino. Nossa presença consiste em partilhar com o povo suas memórias, alegrias, tristezas, lutas e vitórias. Sermos esperança junto ao povo. Para a dança começar. Somos chamados a estar onde o ser humano é esquecido, excluído do direito à vida, incentivando o povo a ser protagonista de sua própria história. E nos colocamos a caminho, pois muito ainda há que caminhar.